Bom dia, devocional. Hoje vou ler em Salmos, capítulo 30. O Salmos 30, ele é bem pequenininho, então eu vou estar lendo ele todo. E você, se puder, acompanha na sua casa comigo. O título diz assim, na versão que eu estou lendo: A ira de Deus dura um momento só, mas a sua benignidade é eterna. Salmo e canção na dedicação da casa. Salmo de Davi. Agora eu vou começar o versículo 1. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim, Senhor, sê o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em folguedo, tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria, para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, eu te louvarei para sempre. Eu vou falar hoje um testemunho, né? Eu fui lendo os Salmos 30 e me veio à memória algo que aconteceu comigo. Em um momento que eu tava... Foi um momento de luta muito grande na minha família, né? E eu tava em um momento que eu tava buscando muito a presença de Deus, indo à igreja, me derramando na presença dele e pedindo auxílio do meu Senhor, pedindo: Senhor, me socorre, me auxilia, me ajuda nessa situação. E o Senhor, ele deu a confirmação que a gente sairia daquela situação, que ele auxiliaria, que era somente para eu entrar na porta do meu quarto, fechar a porta e orar, que era espiritual e que ele lutaria por mim, por nós, né, na nossa família. E assim foi, eu obedeci a voz dele e fiz assim. E um dia eu fui pro culto e uma jovem chegou para mim e falou assim: olha, Gisele, Deus mandou eu te dizer para você não sair da presença dele, porque se você sair da presença dele, ele tá mandando avisar que você vai morrer, que você vai morrer. E eu ouvi aquilo e eu falei: não é possível sair da presença dele, por tudo que eu tenho vivido com ele, por tudo que eu tenho sentido pela presença, sabe, por sede de estar aqui na presença, por ele ser o meu auxiliador, por eu ter desejo de estar aqui louvando ele. Eu não vou sair da presença do Senhor. Mas tinha uma coisa errada. Sabe o que estava errado? Porque que eu achava que eu não ia sair da presença do Senhor por causa de tudo que eu tive de experiência com Deus, mas eu não sairia da presença dele. A força era como se a força fosse minha, pela minha força. Não é possível, eu não vou sair. Olha o que está acontecendo, eu não vou sair. Só que era a palavra de Deus me alertando. Não deu um ano, na verdade eu acho que completou em torno de um ano, sem eu perceber. Quando o Senhor me deu a vitória naquela luta, eu fui cada vez frequentando menos, ficando mais fraca. Foi sem eu perceber, eu não me dei conta. Foi em torno de um ano e pouco, a gente vai saindo devagarzinho. E aí, quando eu vi, na verdade eu nem vi que eu já estava fora da presença de Deus, porque esporadicamente eu ainda ia na igreja. Assim, esporadicamente, muito raro. E ir na igreja não é só ir na igreja, é você buscar ao Senhor todos os dias, um relacionamento com Ele. Eu não estava mais vivendo isso.
Eu não falava mais com Deus todos os dias. Tinha dias que eu não orava, eu não falava com Ele. Eu simplesmente passava o dia e eu pensava assim, caramba, eu não orei hoje. E aí eu falava, ai, mas eu tô tão cansada. Gente, qual é o cansaço de fazer uma oração ao nosso Senhor, aquele que nos dá o descanso, sabe? E aí eu falava, ai, eu tô tão cansada, eu não vou orar, eu não tô no clima, eu não tô animada. Gente, nessas horas que a gente tem que orar, pedir força, descanso ao Senhor, ânimo, é Ele que nos dá a força. A força para permanecer na presença dEle não vem de nós, vem de estar em comunhão com Ele e pedir a Ele no momento de fraqueza, Senhor, me fortalece, me mantém na Tua presença, não deixa eu sair da Tua presença. E aí, até que eu não tinha percebido que estava fora da presença do Senhor, não tinha buscado mais a Ele, e fui fazer uma viagem em família. A gente foi para Santa Catarina, e no voo, chegando em Santa Catarina, já, tipo, chegando mesmo, já na ilha ali de Florianópolis, a gente estava sobrevoando a ilha, a aeromoça começou a recolher, ela estava ainda recolhendo, né, o lixo que fica de quando a gente come e tal, e aí do nada ela parou no meio e já veio com um carrinho direto. E eu tava com muita dor de ouvido, uma pressão muito grande no meu ouvido, eu pedi um pouco d'água. E ela já tinha sentado, botado o cinto, eu olhei assim pra trás, que eu tava no assento assim, no fundo, mas perto do banco que elas sentam, né? E eu olhei pra trás, eu vi ela com o cinto e eu falei assim, que tinha apertado pra pedir água e não tinha vindo. Eu falei, eu preciso de um pouco d'água, porque tava doendo no meu ouvido. E ela falou, eu não posso te dar. E eu vi na cara dela que algo estava errado, né? O piloto, quem tá lá na frente, né? Quem tá dirigindo, e até os funcionários, né? Eu esqueci o nome que se dá para quem trabalha no avião. Eles sabem quando tá vindo uma tempestade, quando tem algo de errado para acontecer. Eles estão vendo lá na frente. Só que a gente que é passageiro, a gente não tá vendo, né? Assim é o nosso Deus, Ele sabe de todas as coisas, mas a gente não sabe. E aí não foi ela falar que não dava. Foi só ela me responder. Veio o avião entrar em turbulência. Eu já tive turbulências, eu já passei por turbulências. Aquele não foi o primeiro voo, então eu já sabia como era uma turbulência. Só que essa turbulência era muito mais intensa e foi ficando mais intensa. Até que um momento o avião simplesmente fez isso, ó. Parecia que ele tinha desligado. Eu não sei se tem algum sistema que eles fazem, alguma coisa que eles fazem, ou se a gente entrou em algum bolsão de ar. Eu não sei o que aconteceu, mas parecia que o avião apenas fez isso, sabe? Ele desceu. Ele não estava indo assim, estava caindo. E aí ele estava ainda bem equilibrado. Eu imagino que lá na frente o piloto estava cuidando disso para que ele não caísse assim, né? Não empinasse. Quando ele fez isso, todo mundo que estava no banco, né? A gente subiu, tava de cinto, porque tava alerta de botar os cintos. A gente subiu. Isso que a gente subiu, a gente saiu do banco. Acho que se não tivesse o cinto de segurança, né? Muita gente teria voado longe, porque assim, foi uma coisa que eu nunca vivi igual, sabe? Parecia que o avião estava despencando do céu. E realmente estava acontecendo, porque estava tendo uma formação de ciclone ali. E os ventos eram muito fortes, e aquela água, a gente em cima da ilha, e a água e o vento subindo a água para formar o ciclone, e toda aquela tempestade, o céu fechou totalmente. E dava para ver que a gente estava sobrevoando a ilha, não pela janela, mas pelaquela telinha, né, que fica dizendo onde a gente está. Sei que foram umas meia hora lá em cima, e o Espírito Santo de Deus tratando no meu coração. Naquele momento eu lembrei, eu falei assim, eu saí da presença do meu Senhor. Eu saí da presença do meu Senhor, sabe? E ele me lembrou, e eu falei, Senhor, não me leva, sabe, que eu não não morra, que eu não vá para a sepultura, que eu não me leva. Eu falei, mas mais do que não me levar, olha,
a minha família tá toda aqui. Eu sei que o Senhor falou que se eu saísse da tua presença eu morreria, mas olha, a minha família, e tava assim, a minha família praticamente toda. Só não tava o meu esposo porque tava trabalhando, mas tava minha família praticamente toda, meus pais, meus irmãos, minha cunhada, meu sobrinho, todo mundo. Minha filha não tava porque minha filha ainda não existia. E aí eu fui e falei assim, Senhor, não nos leva, nos livra desse mal. E aí me veio a passagem, né, de Jesus que acalma o vento e o mar e que tudo obedece a ele, a tempestade obedece a ele, o vento obedece a ele. E aí eu lembrei dessa passagem e eu orei ao Senhor, falei, Senhor, o Senhor é dono de tudo, o Senhor domina o mundo e domina o tempo, né? O vento, tudo lhe obedece. E eu falei, acalma o vento. Falei, faz cessar essa tempestade. Falei, guia o piloto e o copiloto que estão lá na frente, Senhor. Também trabalha assim em cada maquinário desse avião, não sei se danificou algo, mas o Senhor sabe. Eu falei assim, dá libertação. Eu falei com Deus. E eu vou voltar para a tua presença. Eu tô voltando agora, Senhor, me perdoa. Eu tô voltando agora, me perdoa. E eu vou voltar para a tua casa de frequentar. Mas eu quero estar na tua presença. E a tempestade acabou. Acabou. Simplesmente. Assim como a tempestade veio do nada, a tempestade foi embora. Quando a gente desceu, a gente ficou meia hora lá em cima na tempestade, né? E quando eu fiz essa oração, cessou. E quando a gente desceu, lá embaixo o guia falou que ele morava lá acho que 10, 11 anos, bastante tempo, e que nunca havia visto uma tempestade como aquela, né? Que nos jornais apareciam e era uma coisa assim, surpreendente. E ele falou assim, olha, vocês terem descido com vida foi um milagre do Senhor, porque o aeroporto não tinha aparato para aquela tempestade. Vocês não tinham como descer, por isso que a gente não desceu. Vocês não tinham como descer, porque não tinha aparato o aeroporto para aquela tempestade, para aquela ventania. Eu nunca vi uma tempestade tão grande. Ele falou assim, e a gente também não, se ficasse muito tempo lá em cima, o combustível acaba. Porque o avião ele vai com a quantidade de combustível quase exata, não exata por causa de uma emergência, mas ele vai com uma quantidade mais ou menos específica para a viagem, porque ele não pode pousar com muito combustível, porque senão corre o risco de ter uma explosão, causar fogo, alguma coisa. Então o avião ele vai com quantidade quase exata de combustível. E quando ele já está um pouco mais cheio, o que ele faz? Ele joga o combustível fora para poder aterrissar. Ali a gente ficou meia hora a mais, então poderia acontecer do combustível acabar se a gente não conseguisse pousar e a gente também acabar morrendo, despencando de lá, entendeu? E ali foi confirmação do Senhor, e foi assim, a oração de Deus, o Senhor ouviu a minha oração e me concedeu misericórdia. Ele é, como diz aqui o título, a sua benignidade é eterna e ele é misericordioso. Ali ele foi misericordioso comigo e com minha família. E o primeiro local que a gente parou, que o guia levou a gente pra gente poder almoçar, e o primeiro lugar que a gente parou, tinha uma árvore dizendo assim, ó, sabe quando a pessoa escreve raspa com faca em uma árvore, e estava escrito bem assim, Deus é fiel. E ele é fiel, e ele nos deu a cura aquele dia, eu tenho certeza sobre isso. Ele nos deu a cura? Não, ele nos salvou da morte, ele me tirou da sepultura, que como o salmista fala, ele me tirou da sua sepultura. E aqui também no versículo 6, eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Eu dizia, naquele momento que eu estava me sentindo forte, que eu não vacilaria, que eu não sairia da presença dele. Eu falei, eu saí da presença de Deus? Eu não vou sair da presença de Deus. Eu não dei ouvidos, eu não vigiei, e eu saí da presença de Deus. Né? Na nossa prosperidade, a gente não tem que achar que a força está em nós. A força não está em nós, a força está em nosso Senhor, o nosso Deus. Ele é a nossa força. Então, quando o Senhor avisa algo a você, não ache e se garante em ti.
Fala, Senhor, guia-me, Senhor, pelos teus caminhos retos. Fortaleça-me para que eu não caia. Que eu esteja atenta, vigiando, Senhor, para não cair nas armadilhas que o inimigo tem lançado contra mim. Para que eu não caia, Senhor Deus, nos domínios da minha carne, nos desejos da minha carne. É isso que eu tenho para dizer hoje. O Senhor, Ele me resgatou. Ele me tirou da sepultura e me colocou de novo na presença dEle, por meio do Espírito Santo dEle. Que você possa convidar o Espírito Santo de Deus hoje para voltar a fazer morada. Se você saiu dos caminhos do Senhor, peça a Ele, volte a fazer morada no meu coração. Perdoa-me, Senhor, pelo tempo que eu fiquei longe de Ti. Eu quero voltar para Ti, porque o Senhor, Ele é benigno e a sua benignidade é eterna. A ira de Deus dura só por um momento, mas Ele é benigno e a benignidade dEle dura para sempre. Se arrependa, peça perdão ao Senhor e volte para os caminhos dEle. E se você está na presença do Senhor, mas você se encontra fraco, peça, Senhor, restaura as minhas forças. A força de estar na Tua presença não vem de mim, mas vem de Ti. E eu estou aqui buscando essa força em Ti. Ora ao Senhor e pede, porque aquele que pede, Deus dá. Pede mais fé ao Senhor, que Ele não negará. Né? Qual é o filho que pede pão ao pai? Isso tem uma passagem. E ele nega. O Espírito Santo de Deus não negará o Espírito Santo a ti, para que faça morada em ti. Então peça ao Senhor, peça fé, peça que Ele te fortaleça na presença dEle. É isso que o Senhor me deu hoje, aqui. Eu agradeço ao meu Deus por poder estar aqui falando contigo e sendo mensageira da palavra dEle. Se for da vontade do Senhor, que você esteja aqui amanhã. Mas se não for, né, que o Senhor, Ele te abençoe, cuide de ti e guie você pelos caminhos retos e te encha do Espírito Santo dEle. E que Ele coloque no teu coração o temor, porque Ele é Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. E nós devemos ter temor a Ele, né? Obediência, sabendo que Ele é Deus, Ele é o nosso Deus. E Ele quer ser muito mais do que Ele quer ser um nosso amigo. Ele quer que você esteja atento à voz dEle, ao querer dEle, e pronto e pronta a obedecer a Ele. Eu agradeço ao meu Deus. E se Deus quiser, amanhã estarei aqui para honra e glória do nome do Senhor, trazendo mais uma mensagem que Ele me dá. Cada dia eu trago uma mensagem diferente, um capítulo diferente da Bíblia. E eu nunca sei no dia anterior o que eu vou falar no dia seguinte. É o que o Senhor trabalha no meu coração, é o que Ele me manda dizer. E eu sei que o que eu disse e até esse testemunho que eu dei da minha vida, o que aconteceu comigo, é porque era para eu dizer aqui hoje para você. Então recebe essa palavra e não se desvie dos caminhos do Senhor. Ele é benigno e Ele quer te receber de braços abertos todas as manhãs para se relacionar com Ele. Ou todo entardecer, ou toda noite, ou que o Espírito Santo dele esteja falando contigo o dia todo. Eu separei amanhã para estar na presença dele. Eu não sei qual é o melhor dia, qual é o melhor horário para você. O melhor dia são todos os dias. E assim o Senhor tem colocado no meu coração. E você separa um horário específico para estar com Deus, porque isso vai te fortalecer na presença dele. E você vai começar a ouvir a voz dele. Ele vai falar direto com você. Né? Não vai precisar de não vai precisar que pessoas intercedam por ti. Ele mesmo falará contigo. Até amanhã. Fiquem com Deus.